Bom dia para vocês e bom domingo para vocês. A paz do Senhor para quem é evangélico, para quem não é evangélico. Eu te dou um bom dia e chamo vocês para que vocês intercedam, procurem um tempo evangélico, aceite Jesus. Quem não aceitou, quem já aceitou Jesus, que está afastado, você se reconcilia. Jesus está voltando. Vocês me perdoam, o nariz e a voz, né? E Jesus já está voltando, Jesus está às portas e o templo dele está dormindo. Acorda, o templo evangélico, acorda, o templo católico, deixa as idolatrias de lado, o templo evangélico deixa a vaidade de lado, para que vocês não fiquem com aquelas virgens que vão ser deixadas para trás. Alerta-te e volta para o Senhor. Anda no caminho estreito, não anda no caminho largo. Eu vou iniciar esse vídeo justamente com essa passagem, que vocês saiam do caminho. Vou iniciar esse vídeo justamente com esse versículo, sabe por quê? Glória a Deus, barra em cima. Sabe por que eu vou iniciar o vídeo com esse versículo? Porque o Senhor nos chama a atenção. Jesus pede que nós vá para o caminho estreito, que é o caminho estreito é um caminho de renúncia. E eu vou ler para vocês essas partes da Santa Escritura nesse versículo, logo no início do vídeo. E quando eu for soltar o sonho, eu solto o versículo, tá bom? Olha, vocês que estão na casa do Senhor, intercede pela família de vocês, porque o sexto selo vai ser aberto. Tem algo terrível para acontecer na face da terra. Eu vou soltar sobre o sexto selo no último sonho. Eu vou soltar sobre o sexto selo, sobre o primeiro ai que vai vir sobre a terra, sobre um grande juízo, né? E o sexto selo sendo aberto vai ser mundial, vai ser para todos os povos, entendeu? E vou colocar aí o símbolo do Brasil, o símbolo dos Estados Unidos, né, que é do país do Trump, por causa, referente ao sonho que o Senhor me concedeu. Em todos os vídeos meus, vou colocar as duas bandeirinhas para quando acontecer, vocês viram que o Senhor falou com vocês antes de acontecer, antes de se concretizar. Olha, o Senhor está voltando, Jesus está voltando, é tempo de arrependimento, é tempo de transformação, é tempo de mudança. Vocês que estão na casa de Deus, olha os caminhos de vocês com o Senhor. Sai do caminho largo, vai para o caminho estreito. Lucas 9, o versículo 23, fala assim nesse versículo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Eu vou soltar esse versículo, não vou soltar mais. Tem desse jeito falando. Quando a gente aceita Jesus, tem que se negar a si mesmo. Aquela pessoa velha não existe mais. Tem que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, deixando tudo que é do mundo para trás, né? Bora pra cá? Jesus, o caminho para o povo evangélico, para o povo católico. Bora pra cá? Mas eu vou soltar o sonho para vocês, referente a isso e referente... E também ainda vou soltar o sonho, ainda vou confirmar na Santa Escritura. Vocês me perdoem, eu tô com os nariz ruim, ainda tô com a voz, né? Mas bora fazer. Ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Entrai pela porta estreita. O Senhor já dá logo um convite ao que as pessoas, né, para sair da porta larga. Muitas pessoas no dia do arrebatamento vão entrar por essa porta larga. Por quê? Porque não está em vigilância com o Senhor, né? Entrai pela porta estreita. Vai para o caminho estreito. Vai para a porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Você está vendo? Muitas pessoas passam por essa porta larga. Ó, 14, Mateus 6, Mateus 7, o versículo 13, o versículo 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Poucas pessoas querem caminhar com o Senhor, renunciando para entrar na porta estreita. Eu vou ler mais outro versículo para essas pessoas que estão na casa do Senhor. Esse versículo que eu vou ler, essas pessoas que o Senhor está dizendo, essas pessoas estão na casa dele. Vocês vigiam, é que aqui está um mosquito, né? É um mosquito, formiga. Olha o que o Senhor está dizendo, ó. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Preste atenção nesse versículo. O Senhor está falando com as pessoas que estão dentro da casa dele. Nem todos que estão louvando, adorando, cantando, vão entrar na porta do céu. Por quê? Porque o Senhor disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor fala assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por isso que o caminho do Senhor é um caminho estreito, não é um caminho largo.
Ó, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Você está vendo? Essas pessoas estão dentro da casa de Deus, elas estão na obra do Senhor. Por isso que eu digo a vocês, povo evangélico, cuidado, povo católico também. Sai do caminho largo, vai para o caminho estreito. O caminho do Senhor, o caminho de renúncia, o caminho de preparação. Bora para cá? Jesus veio para os pecadores, mas foi para transformação, mudança de vida. Agora bora para lá. É impossível as pessoas herdar o reino do céu do jeito que elas estão, do jeito que elas querem. Não pode. Para a gente herdar o reino do céu, tem que ter renúncia, igualmente o versículo que eu vou ler para vocês agora. É João 3 e o versículo 3 e o versículo 4 e o versículo 5. Vou ler só esse versículo aqui para vocês, para encerrar, né? Para mim começar nos sonhos, tá bom? Ó. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer não pode ver o reino de Deus. Aqui no versículo 3 o Senhor está dizendo que se a gente não nascer de novo, a nova pessoa, a gente não pode entrar no reino do céu, não pode ver. Se não pode ver, vale entrar. Mas vou ler esse versículo que ele está dizendo que não pode entrar. Ó, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água da palavra de Deus, ser transformado, da água e do Espírito, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, não pode entrar no reino de Deus. Você está vendo? O Senhor deixou escrito, se nós não nascermos de novo, nós não podemos entrar no reino do céu. Tem que nascer de novo. Tem que nascer em Jesus, ainda explicou, tem que ser da água, que é da palavra de Deus, e também tem que ser da água e do Espírito, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Nova pessoa mesmo, renunciando tudo que a gente vivia antigamente, seguindo o Senhor no estreito, que Jesus é o caminho. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ó, Jeremias 23 e o versículo... Jeremias 23 e o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Agora, o Senhor está no final dos tempos, o Senhor disse que ia dar sonhos dos mais velhos e ia dar visões dos mais novos. É isso que o Senhor está concedendo. Vocês veem que as redes sociais estão cheias de sonhos, de visões que o Senhor está concedendo às pessoas, preparando as pessoas para o dia do arrebatamento, entendeu? Porque o Senhor disse, esteja vigilante, esteja preparado, para que esse dia não nos pegue de surpresa. Vou ler só essa passagem aqui para passar para o sonho, tá bom? Deixa eu ler para vocês aqui, ela é bem rapidinho. Tá aqui, ó. Sobre estar vigilando, nós temos que estar vigilando a todo momento, esperando Jesus, ó. Olhei, pois vós não aconteça que o vosso coração se carregue de grotanina, de embriaguez e de cuidado desta vida. Não se preocupa nas coisas da terra, se preocupa nas coisas celestiais. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vai vir como um laço sobre todos, é sobre todos os pais que existem na face da terra, sobre todas as nações. O dia do Senhor vai ser mundial e vai ser um dia que todas as pessoas vão ver que o Senhor realizou, o Senhor cumpriu tudo que Ele tinha deixado escrito nas Santas Escrituras. Bora para o sonho, que eu vou soltar o sonho, ainda vou soltar as Santas Escrituras. Ó, vocês me perdoem, viu? Eu tô ruim, mas bora fazer. Ó, eu sonhei que eu tava numa casa trabalhando. Eu passei o período da de manhã trabalhando, né? E eu trabalhei até, glória a Deus, eu trabalhei até meio-dia, eu fui sair para almoçar. Quando eu retornei, eu tinha perdido o horário, eu cheguei de tardezinha. Quando eu cheguei de tardezinha, eu só fiz, glória a Deus, experimentar a roupa que eu tava fazendo, porque eu sou costureira. Tudo que eu experimentei a roupa, eu vi que deu. Aí já passou da parte de tardezinha do sonho para a noite. Eu já vim de alguma congregação do Senhor, não sei de qual. Era um dia festivo.
E eu vinha, atrás de mim vinha carro, era moto. Eu não sei se sei que vinha algo atrás de mim, né? No meu pensamento era carro, era moto. E na minha frente aparecia um cavaleiro. Esse homem no cavalo, ele vinha na velocidade medonha. Eu saí do meio para ele passar. Quando eu saio do meio para ele passar, quando eu olho, ele já estava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. O Senhor, né? Que ele é o Senhor, esse homem que veio no cavalo, né? O Senhor estava em cima do homem que vinha atrás de mim. E o Senhor estava batendo nele, né? Ele estava no chão, defendendo a cabeça com os dois punhos assim. E o Senhor estava batendo nele. Na hora que o Senhor estava batendo nele, glória a Deus. Aí eu cheguei pertinho dele, aí nós saímos de lá, fomos para outro canto. Nesse outro canto que nós chegamos, o Senhor sentou e o Senhor começou a beber. Mas o Senhor bebeu. Aí eu vi que ele tinha bebido, né? Eu peguei assim, eu não vou deixar ele aqui não, porque se eu deixar ele aqui, ele pode voltar lá para aquele canto onde ele guerreou. Vou... Aí eu peguei e disse, vou tirar ele daqui. Aí eu peguei e coloquei ele em cima das minhas costas, trouxe ele, coloquei ele sentado numa pedra na frente da minha casa. Na hora que eu sentei ele na pedra na frente da minha casa, aí eu vi que ele tombou. Na hora que ele tombou, eu disse, ele vai cair, ele vai se machucar. Aí eu me sentei do lado dele. Aí quando eu me sentei do lado dele, eu me acordei. E eu vou soltar agora sobre esse cavaleiro, e vou soltar, só vocês entenderem. Por que eu me sentei do lado do Senhor? Dá para vocês entenderem. É a Rainha do Sul. Então, mas a mensagem é Rainha do Sul, é Lucas 12, acho que é Lucas 12, a Rainha do Sul. Então, o Senhor levantou ela no juízo para falar com vocês, chamando vocês ao arrependimento. Mas depois eu solto essa parte. Deixa eu soltar só esse versículo para vocês. É bem por aqui assim. Ó, porque vou explicar para vocês por que se sentou do lado dele, né? Por que eu me sentei do lado dele, ó. A Rainha do Sul se levantará no juízo com esta geração e as condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, mas aqui está quem é maior do que Salomão. Por isso que eu me sentei do lado do Senhor, né? Mas está explicado. Agora eu vou explicar a vocês por que é o homem no cavalo, né? Esse homem no cavalo é o Senhor. É o Senhor. E por que ele bebeu? Vou explicar para vocês nas Santas Escrituras. Vocês sabem que o Senhor vai nos sentar à mesa a grande ceia do Senhor. Pois então, só. O cavaleiro no cavalo branco, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se, ao nome dessa pessoa que vem no cavalo, fiel e verdadeiro. É o Senhor, esse homem que vem no cavalo. Eu não tenho dúvida não, isso é para tirar a incredulidade de pessoas. Tem pessoas, então, tá entendendo? Ó, e vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Você já sabe que é o Senhor. E julga e peleja com a justiça. Por isso que ele estava brigando com aquele homem que vinha atrás de mim. Quem é aquele homem? Aquele homem é o inimigo do Senhor. E nosso inimigo também, né? Por isso que eu digo a vocês, renuncia. O Senhor vai entrar em batalha agora no dia do arrebatamento. Qual é o lado que tu tá? Por isso que eu digo a vocês, cuida da tua salvação para que tu não perda no último dia. Muitas pessoas vão perder a sua salvação no último dia. Por falta de quê? Por falta de renúncia. Bora pra cá para me ler para vocês sobre por que ele bebeu. Olha, como eu estava falando para vocês, muitas pessoas vão perder a sua salvação de estar no céu com o Senhor por falta de renúncia. Porque o Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. O tempo evangélico tá desse jeito. E eu peço a vocês, renuncia em nome do Senhor, renuncia para que tu não seja deixado para trás por causa dessas tal coisa, ou então o inimigo coloca as garras dele em vocês, porque nesse dia muitas pessoas vão passar por essa porta larga, como eu li no versículo, no início do meu vídeo para vocês, muitas pessoas vão passar por essa porta larga, e essas pessoas não queriam passar por essa porta larga, por isso que eu digo a vocês, o caminho é o caminho do Senhor, o caminho é um caminho estreito, caminho de renúncia, caminho de preparação. O Senhor veio para a terra para nos preparar, para nos levar para o céu. Por que as pessoas estão rejeitando o caminho da nossa salvação, né? Bora para cá, para vocês saberem por que o Senhor bebeu. O Senhor nos prometeu algo nesses 4 versículos que eu vou ler para vocês. Lucas 22 e capítulo 15 até o 18 para vocês. Bora para cá, Lucas 22.
Começa no versículo 15 até o versículo 18 para vocês. Por que é que o Senhor bebeu? Porque é dia de ceia, ó. Disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Antes do Senhor fazer o sacrifício por nós, o Senhor desejou muito sentar à mesa com os 12 discípulos dele para cear com eles. De lá para cá o Senhor nunca mais ceou. É o que está dizendo nesses versículos. É só vocês entenderem, tão abertamente. Não precisa de intérprete, não. É só vocês lerem e vocês compreenderem. Está escrito, ó. Porque vós digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino do céu. O Senhor já está dizendo que daqueles dias que ele ceou a última vez aqui na face da terra com os 12 discípulos, o Senhor não ceou mais. O Senhor vai cear no dia do arrebatamento, ó. Porque vós digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino do céu. Então, tomando o cálice, você está vendo? Por isso que o Senhor bebeu. Por isso que ele bebeu. Porque o Senhor, na última ceia do Senhor, o Senhor tomou o cálice. Então, por isso que agora nessa ceia, nós vamos ficar perante a ele, o Senhor vai cear novamente. O Senhor vai cear. Depois de tanto tempo, o Senhor vai cear, ó. Então, tomando o cálice, havendo dado graça, disse, tomai e repartiste entre vós. Quem ceia somos nós. Todo mês nós seu o corpo e nós bebe do vinho, simbolizando o sangue. Pois então, quem ceia é nós, né? Nós bebe do fruto da vide. Ó, o que é que ele está dizendo novamente sobre o vinho? Ele não tocou mais em vinho, ó. Porque vós digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Você está vendo? Por isso que o Senhor bebeu, porque o Senhor está esse tempo inteiro sem sentar à mesa, sem cear. O Senhor vai cear quando ele tirar todas aquelas pessoas que estão dormindo, que fizeram o evangelho, que elas estão dormindo. O Senhor vai despertar elas do sepulcro, vai sentá-las à mesa. Para o quê? Para cearmos com ele, entendeu? Glória a Deus. Ele é um Deus muito maravilhoso, né? Ele é uma paciência medonha conosco. Glória a Deus. Mas entreguei para vocês esse sonho, agora eu vou para o próximo. Olha, eu sonhei que eu tava numa... Eu vou soltar só 2 sonhos nesse vídeo para vocês, tá bom? Soltar 2 sonhos, depois eu faço outro vídeo para soltar o outro. Eu sonhei que eu tava num canto, era um dia festivo, e na minha frente apareceu várias espadas, elas se cruzando, elas se enfrentando assim com ódio medonho, era várias espadas, era espada, era uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro, e essas espadas elas se enfrentando, glória a Deus, essas espadas elas se enfrentando, em cada cabo de cada espada tinha um símbolo do seu país, as espadas desse lado de cá tinham um símbolo do seu país, as espadas do lado de lá tinham um símbolo dos seus países. Então, assim, quando eu vi aqui dali, eu me aperriei, eu saí alarmando para um e para outro, saí alarmando, era um dia festivo, saí alarmando, falando com o outro, falando com o outro, ninguém me deu ouvido. Meu filho estava numa festa também, que era dia festivo, eu fui lá onde meu filho estava e falei para ele também, ele não me deu ouvido. Eu saí avisando a um e a outro, né, e ninguém me deu ouvido. E eu me acordei. Quando eu me acordei, aí eu entendi tudo, né? Entendi que o Senhor já tinha me mostrado no céu as nuvens em formato de carro de guerra, só que eu não tinha entendido. Aí Jesus me mostrou em sonho, eu tô soltando pra vocês, né? Só que ele me mostrou, foi em janeiro. Foi em janeiro aí, em janeiro. Foi em fevereiro, só sei que foi um dia que o Senhor me mostrou, no começo desse ano. Ele me mostrou as nuvens em formato de tanque de guerra. Ele me mostrou, aí eu peguei, eu olhei assim, aí eu disse assim, não, eu guardei. Ah, eu disse, se ela guarda, eu vou soltar pra ela em sonho que ela solta. Então, aí eu tô soltando pra vocês. Vocês me perdoem por não ter avisado muito antes pra vocês. Foi preciso o Senhor me acordar, né? Mas eu a amo, Deus de Israel. Ó. Bora para o... Vou ler essas espadas ali se enfrentando, vocês sabem que é os pais que vão se enfrentar, e eles vão se enfrentar com uma fúria, um ódio medonho. Aceita Jesus, vocês que não aceitaram, e comece a interceder pela família de vocês, para que o povo seja salvo. Glória a Deus. Apocalipse, vou ler para vocês em Apocalipse. Apocalipse, o primeiro... Vocês me desculpem, viu?
Apocalipse, o primeiro ai. O primeiro ai, ele vai ser terrível sobre as nações. Mas a mensagem do Senhor está sendo entregue para vocês, ó. É Apocalipse 9, o versículo 12. Passado é já um ai. Esse primeiro ai é o arrebatamento, que vai ser mundial e vai ser algo assim. Eu vou ler para vocês o que é o primeiro ai. Depois do primeiro ai, ainda tem mais 2 ai para acontecer sobre a face da terra, que é o que vai ser imposto para todas as nações. Entendeu? Mas a mensagem do Senhor está sendo entregue. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ai. Você está vendo? Vai passar o primeiro ai. Depois do primeiro ai ainda tem mais 2 ai para acontecer sobre toda a terra. Então, a mensagem do Senhor para você está sendo entregue. Sobre esse sonho, né? Eu vi a bandeira do Brasil e vi a bandeira dos Estados Unidos. Elas têm a carreira de espada, ela estava mesmo no meio, mesmo no centro. A bandeira do Brasil, a espada do Brasil com a espada dos Estados Unidos, né? Eu vou colocar as 2 bandeirinhas em cima para vocês no vídeo, referente a esse sonho que eu soltei para vocês, tá bom? Bora pra cá? Passado é já um ai. O primeiro ai, que é um juízo sobre os 4 cantos da terra, né? Eu vou ler para vocês o primeiro ai. O primeiro ai, Apocalipse 6. Apocalipse 6 e o versículo 12, vou até o versículo 17 para ler para vocês o primeiro ai, para vocês verem o que é o primeiro ai. Ele é terrível. É um dia de ira do Senhor sobre toda a humanidade. Por causa de quê? Por causa do pecado. Porque o homem peca desenfreadamente contra Deus. E havendo aberto o 6º selo, você está vendo que vai ser aberto o 6º selo. O 6º selo vai ser agora no dia do arrebatamento. Olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Aí você já vê que o negócio vai ser difícil, né? Um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como um saco de cingilo. A lua tornou-se como sangue. Aí você já vê que já tá, né? Então, esses aqui são os sinais da vinda do Senhor. Lá em Mateus 24, deixa eu ler aqui para vocês, Mateus 24, esses sinais, o 6º selo sendo aberto, Esses sinais que eu tô lendo aqui para vocês, tá lá em Mateus 24, que eu vou ler só um versículo para vocês, e vocês vão ver, vocês vão entender. O 6º selo sendo aberto é o sinal da vinda do Senhor. Deixa eu ler para vocês aqui. Mateus 24, começando no versículo 29. Vou ler até o versículo 30. Por que eu vou ler esse aqui até o versículo 30? Para que vocês entendam os sinais que estão lá escritos no livro do Apocalipse. E logo depois da aflição daqueles dias, os sinais da segunda vinda. Os sinais, aqui está dizendo assim, o título dessa parábola é os sinais da segunda vinda. Esses mesmos sinais está escrito lá no livro do Apocalipse, que eu vou só ler isso aqui e vou voltar para lá, para mim continuar lendo com vocês lá. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Você está vendo? Isso aqui é os sinais do 6º selo. Esses aqui são os sinais da vinda do Senhor. E os sinais da vinda do Senhor é o 6º selo sendo aberto. O sol escureceu, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Isso aqui está escrito lá no livro do Apocalipse. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Esses são os sinais da vinda do Senhor. Agora eu vou ler para vocês o 6º selo, referente ao que o primeiro ai que vai vir sobre toda a face da terra, né? E havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de cingilo, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu cairão sobre a terra
como quando a figueira lança de si os seus figos abalada por um vento forte. Glória a Deus. Abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Você está vendo? Por isso que isso aqui é um ai. E ele é um ai, o primeiro ai é terrível. Porque os montes vão ser removidos. Aqui está dizendo todos os montes. Os montes e as ilhas serão removidas dos seus cantos. Por isso que nada vai ficar normal. Vai ser terrível o sexto selo sendo aberto. Por isso que eu digo vocês, que intercede pela família de vocês. Procura um tempo evangélico que aceita Jesus. E vocês que aceitaram Jesus, tá afastados, tá no tempo de vocês se reconciliarem com o Senhor. E vocês que estão dentro da congregação, tá no tempo de vocês o que? Se preparar para ser retirados da terra. Isso aqui muitas pessoas, no sexto selo sendo aberto, muitas pessoas vão sair da face da terra, no arrebatamento. Ó, agora para onde é que essas pessoas estão caminhando com seus próprios pés, né? Bora pra cá? Ó, Jesus está voltando, povo. Jesus está voltando. Todo dia nas redes sociais estou avisando a vocês. Olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Arrepende-te, arrepende. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e todos os poderosos, e todos os servos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas, e diziam aos montes, aos rochedos: cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Você está vendo? Eles estão se escondendo, só que ele está dizendo assim: esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Ele está vendo a face de Jesus. Por isso que no livro do Apocalipse que está dizendo que todo olho o verá. Entendeu? Ó, a sentença vai ser terrível, né? Mas glória a Deus. Ó, esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, o Senhor irado. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem poderá se livrar do sexto selo sendo aberto? Ninguém. Ninguém. Dinheiro não vai trazer mudança em nada. Por isso que eu digo a vocês, nada. Porque você está vendo que os ricos, poderosos, estão todos se escondendo. Entendeu? Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue, né? A respeito sobre isso. Entreguei para vocês esse sonho, né? Agora eu vou passar para vocês para o próximo sonho. Bora? Vai ser bem rapidinho. Bora pra cá. Olha, eu sonhei que eu tava numa casa. Chegou as pessoas de viagem na casa, né? E elas se organizaram. E elas foram fazer comida. No momento que elas foram fazer comida, eu peguei um pezinho de cebola e saí dessa casa para plantar em outra casa. Pezinho de cebola em palha. E eu saí para plantar na outra casa. Quando eu saí para plantar na outra casa, no caminho eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi um pedaço de um templo no céu. Era muito grande esse pedaço desse templo. E ele era todo branquinho, só que em cima tinha uma listra marrom, mas embaixo tinha um desenho. E era um desenho, um amarelo bem clarinho, um azul bem clarinho, preto também. E quando eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu. Quando ele tirou o templo do céu, aí eu continuei o meu caminho, cheguei na casa que eu ia plantar o pezinho de cebola. Lá eu plantei esse pezinho de cebola. E nessa casa que eu plantei o pezinho de cebola, tinha um poço de água transbordando, azul marinho escuro. E essa casa ela não tinha teto, só tinha um portal e as paredes erguidas. E a área era bem pretinha. Eu plantei esse pezinho de cebola lá. Quando eu terminei de plantar, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi 3 homens descendo do céu para a terra. E esses 3 homens, eu disse assim, eu vou ver quem é. Quando eles desceram, eu disse, vou ver quem é. Na hora que eu vou me levantando para mim ir, eles já viram o meu encontro. E 2 ficou no meio da rua e um veio ao meu encontro. O que veio ao meu encontro, ele chegou para mim e disse assim, cadê? Aí eu peguei e disse assim, tem 3 casas ali para trás. Aí eu mais ele, nós saímos para olhar. Quando nós saímos para olhar, essas casas, glória a Deus, a primeira casa tinha uma mulher lá dentro. Ele disse, não. A segunda casa, a porta estava fechada para ele. Ele disse, não. Na última casa, a porta também estava fechada. Aí eu abri uma brechinha da porta para ele olhou, eu olhei. A mulher que estava lá dentro, ela olhou com o rosto espantado, né? Como se assim, não acredito, né? Então, e ele colocou um semblante de alegria no rosto dele. E ele se virou para mim, deu um sorriso, eu deixei ele lá, né? E eu fui lá para frente da casa onde eu plantei esse pezinho de cebola. Quando eu chego lá, ele já vem atrás de mim com essa mulher. Ela não estava mais como ela estava antes, não. Ela estava toda em pé, estava toda assim,
como tivesse hipnotizada. Ela tava toda sem móvel, ela não movia mais pra nada. E ele vinha trazendo ela na palma da mão dele, assim, na frente da... Ele vinha trazendo ela na frente da mão dele. Ela suspensa do chão, ele vinha trazendo ela na frente da mão dele, ela suspensa do chão. Ele pegou, colocou ela lá, glória a Deus. Ele colocou ela lá no portal dessa casa, que não tinha teto, que só tinha um portal e as paredes erguidas. Ele colocou ela mesmo no centro da porta, ela suspensa do chão. Pensei que ele ia levar ela naquela hora. Aí eu olhei pra ela, achei ela bonita, né? E olhei pra ele, achei o rosto dele tão decidido de levar. Aí eu peguei, glória a Deus, glória a Deus. Aí eu peguei, disse assim, eu vou perguntar pra ele se da onde ele veio, ele não viu Jesus. Eu andando lá dele, eu cheguei pra ele e disse assim, da onde tu vem? Tu não viu Jesus, não? Na hora que eu falei isso, ele andando do meu lado, ele parou. Aí eu olhei pro rosto dele, né? Aí, porque o Senhor me permite eu ver só a lateral do rosto dele, desde o primeiro sonho. Aí, quando ele parou, que eu olhei pro rosto dele, que eu vi o semblante que ele colocou, aí eu me acordei. O semblante que ele colocou pra mim, né? Eu entendi como se dissesse assim, glória a Deus, não tá me conhecendo não? Então, entreguei pra você. Agora eu peguei, quando eu me acordei desse sonho, eu peguei e disse assim, eu não tô entendendo nada desse sonho, me deixa eu dormir mais um pouquinho. E eu dormi. Quando quando eu dormi, né, mais um pouquinho, glória a Deus, quando eu dormi mais um pouquinho, o Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher, toda maquiada. A sobrancelha dela com rime, os cabelos dela estirados, o rostinho dela cheio de pó, os lábios dela com batom, ela tava toda maquiada, né? E eu olhando assim pra ela falando sobre maquiagem. Aí quando eu vi, né, eu olhando assim pra ela, aí quando eu olhando assim pra ela, né, ela falando sobre maquiagem, eu me acordei. Quando eu me acordei, eu entendi esse sonho todinho. Vou explicar pra você. Esse templo é o templo que tá nos esperando no céu. E essa casa é o primeiro templo do Senhor aqui na face da terra. Só essa casa, a parede erguida e o portal. Essa casa é o templo lá em Israel. Que ele não está em funcionamento, não. Essa casa não está em funcionamento, não. Lá está só o muro da lamentação, que as pessoas choram lá. E esse poço cheio d'água, aqui dali, é muito choro daquelas pessoas, do povo de Israel. E outra coisa, eu plantei esse pezinho de cebola lá, né? É muito choro também. E sobre... Glória a Deus. E sobre... essas outras 3 casas que estavam em funcionamento. Ó, a coisa é você, casa representa templo. Essa primeira casa que eu plantei esse pé de cebola é o templo em Israel. Essas outras 3 casas são o templo católico e o templo evangélico. E as 5 virgens prudentes, que foi a que foi aceita. Bora pra cá? Ó, vou explicar pra vocês nas outras escrituras o tempo que foi rejeitado e vou explicar pra vocês o tempo que foi rejeitado e vou explicar pra vocês também. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Ó, é os pássaros que eu tô escutando. Ó, os templos que foi rejeitado, o primeiro templo é o templo católico. O Senhor olhou, né, lá dentro de uma mulher e a porta estava aberta, mas ele disse não. Então, por que o Senhor rejeita essa casa? Por causa das idolatrias. E vocês vão ver que o povo católico nenhum vai, por causa que o Senhor rejeitou, por causa das idolatrias, por causa da vaidade. Essa segunda casa também foi rejeitada. Por quê? As 5 virgens loucas, que não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus, o Senhor ainda me mostrou que elas estão com vaidade, que foi a cabeça dessa mulher. Por isso que esse segundo tempo foi rejeitado. O tempo evangélico, se nós entrar dentro, a gente entrando dentro, ele tá desse jeito, cheio de vaidade. Vão ser rejeitados por causa disso. E a última lá da última casa, as 5 virgens prudentes. Eu vou ler pra vocês sobre isso, bora? Glória a Deus. Glória a Deus. As 5 virgens prudentes. Tá aqui, ó. E 5... Essa é a segunda casa que foi rejeitada e a última que foi aceita, ó. E eu vou começando, eu vou ler todinha pra vocês, ó. Então, o reino do céu é semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes. Virgens são o templo do Senhor aqui na face da terra.
E é para que vocês entendam que cada casa representa um templo do Senhor aqui na terra. E mulher dentro da casa representa a religião. A primeira religião, que é o templo católico, ele foi rejeitado, aquela casa. Casa é templo. Mulher dentro da casa é religião, aquela religião ele foi rejeitada. A outra também, que são as loucas, elas também foram rejeitadas. A única que foi aceita foi as prudentes, que é o que eu vou ler para vocês agora. Ó, e 5 delas era prudente, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vazias com as suas lâmpadas. As pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, né? Vocês sabem que a palavra de Deus ela nos purifica, nos santifica. Sem conhecimento, sem pôr em prática, não tem santificação. Ó, e tardando o esposo, torcalejaram toda, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Você está vendo? Tem pessoas na congregação que elas estão apagadas. Por isso que essas pessoas vão ser deixadas para trás. Glória a Deus. Se enche do conhecimento da palavra de Deus. Se enche, não demora não. Mas as prudentes respondendo, não seja caso que falte a nós e a vós, e diante compra ao que vende, ao que o vende e compra para vós. Ela deu conselho às prudentes, às loucas, para elas ter conhecimento da palavra de Deus. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e todas aquelas virgens se levantaram. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nós. E ele respondeu, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Por quê? Porque teve chance, teve oportunidade, mas resolveu desperdiçar, jogar fora. Por isso que eu digo a vocês: vigiai o caminho de vocês, vigia, porque para que vocês não recebam isso dele, né? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos o dia nem a hora, com certeza. Mas ele deixou sinais da vinda dele. Nós estamos vendo esses sinais. Não é porque tem guerra, tem essas coisas que sempre aconteceu, mas preste atenção que elas estão acontecendo completamente diferente de antes, entendeu? E o Senhor fala sobre isso nas Sagradas Escrituras. O Senhor pede que nós estejamos vigilando, né? Então, essa passagem foi porque as 5 virgens, 5 foi levada, que foi a da última casa, né? E por que as outras não foi levada, né? Ali, a parábola das 10 virgens foi em Mateus 25, começa no versículo 1, terminei no versículo 13. E agora eu vou para o quê? Para o primeiro templo que foi rejeitado. Ali é o quê? Ali é o templo católico. Por que ele foi rejeitado? Falta de adoração a Deus. Falta de adoração a Deus. Não adora a Deus. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Ó, vinde, adoremos e prostramos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. Você está vendo? Para nós dar adoração só ao Senhor. É para nós se render aos pés dele. Ó, e eu li o versículo 6, vou ler o versículo 1. E aqui está dizendo no versículo 6 que nós temos que se ajoelhar perante a ele. Ó, vinde, adoremos e prostramos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. Só perante ele da adoração. Vinde, cantemos ao Senhor, celebramos com alegria a rocha da nossa salvação. Você está vendo? É só ele que nós devemos dar louvores. As pessoas no tempo católico, elas rezam para a Ave Maria, elas cantam para a Ave Maria. Cadê a adoração de Deus? Estão com falha perante isso, né? E o Senhor é um Deus zeloso. E
e presente, e presento, e presente. Apresentamos nós diante a sua face com louvores e celebramos-lo com salmos, porque o Senhor é nosso Deus. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Mas nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostramos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. Você está vendo? Prostrar, adorar só ao Senhor. E encerrei para vocês aqui. Agora eu vou o quê? Olha, o templo católico, ele quebra os 10 mandamentos do Senhor. É justamente no que eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês por que esse templo foi rejeitado. Por que esse templo foi rejeitado? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Êxodo 20 e o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6. Por que esse templo foi rejeitado? Porque quebrou os 10 mandamentos do Senhor. Não pode quebrar e quebrar, ó. Não farás para ti mais discutir. Ó, os 10 mandamentos do Senhor. O templo católico, ele quebrou, ó. Não farás para ti imagem de escultura. O templo católico fez imagem de escultura para eles adorarem. Ó, nem alguma semelhança do que há em cima do céu. Nem a imagem do Senhor nós não podemos ter, porque está dizendo aqui nos 10 mandamentos, ó. Nem alguma semelhança do que há em cima no céu. O Senhor não está no céu? Pode ter, não. Deixa eu botar para cá. Nem nas águas de baixo. Deixa eu repetir o versículo do início. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Nem embaixo da terra, nem da mãe do Senhor também pode ter, não, porque ela morreu e ela foi sepultada, pode ter, não, ó. Ele vai tirar o corpo dela agora do sepulcro. A alma dela, o espírito dela está com ele, mas o corpo dela está descansando. Vai ser tirado agora no dia do arrebatamento. E nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a ela, e nem as servirás, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. É um mandamento do Senhor que tem que ser cumprido, ó. Encerrei para vocês. Agora eu vou ler mais a passagem. Agora é Jesus falando sobre as idolatrias. A tentação de Jesus no deserto. Se o inimigo tentou Jesus no deserto para que Jesus adorasse ele, vocês acham que o inimigo não ia tentar os templos dele? E o templo católico caiu. E eu vou ler para vocês. Eu vou ler aqui e vou encerrar lá em o livro de Osés, ó. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente levou o diabo a um monte muito alto e mostrou todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrasse e me adorasse. Você está vendo? Essa tentação aqui foi para o templo católico, que eles acolheram. Mas está entregue para vocês, né? Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a ele servirás. Está escrito que eu até soltei para vocês, né? Então, adora a Deus. E também lá em Apocalipse, o anjo também está dizendo, adora a Deus. Um anjo que João viu, João caiu prostrado aos pés do anjo para adorar, e o anjo repreendeu e disse, adora a Deus. Vou ler para vocês também, bora para cá. O que eu li para vocês foi Mateus 4 e o versículo 7 até o versículo 10. O Senhor repreendendo as idolatrias. Então, aí se vocês têm mais porque vocês mesmos, né? Então,
Para com isso, povo católico, para com isso. Jesus está voltando, Jesus está voltando. É tempo de renúncia. É tempo de renúncia. Ó. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, e os profetas, e os dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. O anjo repreendeu e mandou ele adorar a Deus. E essas pessoas que adoram essas imagens de escultura, aqui no livro de Apocalipse, na mesma folha, está dizendo que eles estão fora do reino do céu. Não faz isso contigo, não. Tu não procura a salvação da tua alma? Pois então, aprende a renunciar. Ó, ficarão de fora. Apocalipse 21. Eu li o versículo 9, vou ler o versículo 15 para vocês, ó. Esse versículo já fala tudo. Que essas pessoas que adoram a ídola estão fora do reino do céu. Ó, ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idolatras e qualquer que ama e comete a mentira. Você está vendo? Essas pessoas estão deserdadas do reino do céu, estão fora do reino do céu. Os idolatras, os mentirosos, os que se prostituem, os feiticeiros, as outras pessoas que está escrita também. Estão fora do reino do céu. Não faz isso com vocês, não. Vocês não procuram a salvação da alma de vocês. Por que vocês estão fazendo isso com vocês e com aquelas pessoas que estão dentro dos templos? Lê os 10 mandamentos. Qual é o custo que tem de vocês ler e cumprir tudo que está escrito neste livro? Entendeu? A mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Tempo católico, renunciar à vaidade. Também renunciar à idolatria. Para que também tenha salvação para vocês. O Senhor concede salvação para todo o povo na face da terra. Mas tem regra para ser segredo, tem mandamento para ser cumprido aqui na face da terra. Se nós não cumprimos aqui os mandamentos, vale quando estiver perante a presença dele. Então, o Senhor quer pessoas obedientes, que gostam de obedecer a palavra dele, né? Então, seja igualmente o Senhor pede, não custa nada, entendeu? Encerrei para vocês o meu vídeo. Era para ter soltado só 2 sonhos. Peço perdão a vocês, soltei os 3, tá bom? Peço perdão, era para ter soltado só 2, mas eu soltei os 3. E é o que eu tenho para dizer para vocês. Jesus ama vocês, Jesus ama vocês, Jesus ama vocês. Por isso que Jesus luta por vocês, até no dia de hoje. Luta defendendo vocês. Olha, Jesus ama vocês. Procura um tempo, é tempo de arrependimento, é tempo de transformação. Não aceitou Jesus, aceita. Está afastado, se reconcilia. Jesus está às portas, Jesus está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de transformação, é tempo de mudança. E entreguei a mensagem de hoje, um domingo. Que Deus abençoe as nossas vidas e procure um tempo evangélico. Te reconciliando com o Senhor. Essa mensagem é para as pessoas que estão afastadas. Se reconcilia com o Senhor. E também para o povo que não aceitou Jesus. Aceita Jesus. Para aquelas pessoas que estão caminhando. Os primeiros versículos, né? Que estão caminhando com o Senhor. Não está indo para a casa do Senhor. Olha o caminho que vocês estão. Para que vocês não estejam no caminho largo. O caminho do Senhor é um caminho de renúncia. E a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Eu amo vocês. Jesus ama vocês. E eu também amo vocês. Fui.